Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 5 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, e depois os versículos 24 até o versículo 27. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra do meu Pai que está nos céus e também que pratica esta palavra, este entrará no reino de meu Pai que está nos céus. Aquele que ouve a palavra de meu Pai que está nos céus e a pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, os ventos vieram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as põe em prática, é como um homem imprudente, sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, os ventos deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra sempre como um alimento e também como uma luz para os nossos passos. E se tem elementos que são preponderantes durante esse tempo do advento, é Isaías, o profeta, Maria e também a palavra. E também a palavra. Porque é a palavra que se faz carne e habitará em Maria. Por isso, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nós encontramos então um hino que narra um rei glorioso que destrói a arrogância de outros reis iníquos, constrói uma cidade fortificada, abre os seus portões para que entre um povo justo que pratica a palavra. Mas não é qualquer povo, é um povo justo que pratica a palavra. E por que esse povo é justo? Porque ele confiou no Senhor. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo diante de todas as tribulações, da morte, das perseguições, este povo então manteve-se fiel ao Senhor. Por isso então ele é um povo justo que praticou a palavra, que guardou a palavra. Então agora os portões da cidade fortificadas podem se abrir e acolher este povo. Porque ali no centro desta cidade está a rocha firme. E a rocha firme é o Senhor. Na rocha que o povo confiou, que construiu a sua esperança, que construiu a sua fé. Mesmo que as situações estivessem tão difíceis, as tribulações tão grandes, as perseguições tão grandes, o povo justo, então, que entra na cidade, manteve-se fiel, porque ele edificou a sua fé sobre a rocha. E esta rocha é o Senhor. Então, agora podemos compreender o espírito do evangelho de hoje, onde Jesus também utiliza essa alegoria de imagens para falar de uma rocha. E ele começa constatando uma coisa que assusta todos nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino, diz ele, ensinou uma outra vez, é como uma rede que, lançada ao mar, apanha peixes de todos os tamanhos, até que chegue a época certa da colheita, onde os anjos de Deus virão para fazer a colheita. E isso é verdade, porque toda a vida humana, e como toda a vida cristã, é uma semeadura para colher aquilo que se está semeando. Então, a palavra hoje de Jesus é justamente essa: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é interessante que num outro evangelho, as pessoas vão argumentar com Jesus dizendo: mas Senhor, nós ouvimos as suas pregações nas praças, eu não te conheço. Mas Senhor, nós comemos do pão repartido, quer dizer, até a liturgia essa classe participava, mas Jesus diz: eu não te conheço, porque o coração estava distante. O corpo estava ali, mas o coração não.
A tradição, a cultura estava ali, mas o coração não. E isso aí, então, é edificar a casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a busca de poder, edificar a casa sobre os ministérios, edificar a casa sobre os cargos, edificar a casa sobre a busca de dinheiro, edificar a casa somente para agradar pessoas, isso é edificar a casa sobre a areia. Porque quando vierem as chuvas e as tempestades dos escândalos, das perseguições, do cansaço, então a casa vai cair, porque as motivações eram inconsistentes. E é muito importante, então, para mim e para você responder essa pergunta hoje, né? Se as nossas motivações para o segmento, aquilo que nos faz cristãos, se são consistentes ou não, porque caso contrário, nós também não teremos condições de seguir o Senhor e não entraremos nesse reino. Por isso Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que ouve e pratica a palavra. Como na primeira leitura de hoje de Isaías, que entre um povo justo, justo porque ouviu a palavra, justo porque praticou a palavra. Então agora que entre este povo para poder experimentar e participar da segurança da rocha firme que é o Senhor. A rocha firme é o Senhor. Então Jesus começa a dizer, eu vou dizer para vocês a que podemos comparar as pessoas então. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é como um homem prudente, que ele construiu a casa sobre a rocha. Veio a chuva, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. A motivação era consistente, a motivação era verdadeira, a motivação era profunda. Então, por isso, esse homem é capaz de sofrer por causa do Evangelho. Esse homem é capaz de se manter fiel ao Senhor, mesmo que o mundo vire fumaça, mesmo que a terra se abale, mesmo que todos caiam. Ele terá condições de se manter firme porque colocou a sua esperança e a sua confiança sobre uma rocha firme, que é o Senhor e que é Jesus. Aquele homem que construiu a sua casa sobre areia é um sem juízo, um imprudente sem juízo. Porque ele constrói a casa sobre a areia, sobre as vestes, sobre a busca de poder, de dinheiro, para agradar pessoas, somente para obter projeção social. Isso é construir a casa sobre a areia porque virão os momentos difíceis de provação e a pessoa não vai se manter. Como aquela semente que cai no meio do espinheiro e começou também a brotar, mas os espinhos vieram e sufocaram. Quer dizer, quando vem as perseguições, o cansaço, a difamação, aí a pessoa abandona tudo. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, esse se mantém firme, porque a rocha é o Senhor. A rocha é Jesus. A rocha é a palavra de Jesus. E é sobre esta rocha que nós somos edificados. É sobre esta rocha. É aquela rocha que Pedro vai se converter também depois, porque Jesus o constituiu rocha. Porque ele é o guardião da palavra de Jesus. Ele é o guardião dos ensinamentos de Jesus. Por isso ele também deve ser uma rocha. Mas a rocha firme é Jesus. Ele é a rocha. E é nele também que nós colocamos a nossa confiança e podemos dizer todos os dias, Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós, Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus, eu confio em vós. Paz e bem.